tarde, pessoal. Eu sou a Daniela Diniz, diretora de conteúdo e eventos do Facebook. Estou aqui hoje a convite do Gympass para mediar a 10ª edição do Gympass Talks. Para quem ainda não conhece essa iniciativa, é uma iniciativa do Gympass para trazer conteúdo exclusivo sobre gestão de pessoas, tendências em RH, saúde e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Hoje contaremos com a participação da Cíntia Maranhão, a diretora médica da Dupont, e do Dr. João Silvestre, editor associado da Revista Brasileira de Medicina do Trabalho. Nessa edição, vamos conversar um pouquinho sobre o tema que está tendo cada vez mais destaque no universo corporativo de forma geral, a saúde mental. Lembrando que reservamos no final da sessão um tempinho para vocês responderem, tá? Para nós respondermos as perguntas de vocês, que vocês enviarem para a gente. Então, pode enviar suas questões aqui pelo chat enquanto estão assistindo e para depois a gente responder para cada um de vocês. Bom, eu vou começar primeiro aqui o nosso bate-papo perguntando para o Dr. João explicar um pouco para a gente, explicar um pouco para a gente por que as empresas precisam se preocupar com a saúde mental dos seus colaboradores. Boa tarde, Daniela, boa tarde, Cíntia, boa tarde aos espectadores. Então, falar sobre saúde mental, a gente fala da modernidade, é um assunto que está muito em voga, e discutir o aspecto da saúde de trabalho tem sido um fio justamente para buscar essa relação entre por que falar da saúde mental nos âmbitos de trabalho. Então, o que a gente costuma discutir é valorizar o capital humano, né? Valorizar as pessoas no ambiente de trabalho, seja aquela pessoa como alguém produtivo para a sociedade, produtivo ali para a empresa onde ela desempenha o seu trabalho, para o seu ambiente social, seja também relacionado a manter essa pessoa com um bom nível de qualidade de vida. Então, os transtornos mentais e comportamentais são a principal causa de incapacidade no mundo. Então, a gente tem vários dados globais que mostram o impacto desses aspectos de saúde mental. Então, tem recortes aí, sejam recortes do ponto de vida, quanto financeiro. Então, por exemplo, falando dos ambientes de trabalho, a gente sabe que a diminuição de produtividade, no aumento das situações de empresa em trabalhar com a redução da sua capacidade de trabalho, aumentar as ausências com convênios médicos. Só para deixar claro aqui para quem está assistindo a gente, quando a gente fala de saúde mental, de doenças relacionadas à questão mental, a gente está falando de quais doenças principalmente? Nós temos, então, o principal agravo são os episódios depressivos. Em segundo lugar, a gente vê com bastante frequência de ansiedade, então a síndrome do pânico, os transtornos fóbicos, mas também são inclusos aí os quadros de adicção ao álcool, ou seja, o consumo excessivo de álcool, o consumo de drogas, e outros quadros que são menos frequentes, como os episódios bipolares, a esquizofrenia. Então, todos esses quadros eles são classificados pela Organização Mundial da Saúde como transtornos mentais e comportamentais, que são justamente doenças que vão estar acometendo a saúde mental dos indivíduos. Doutora Cíntia, qual a importância de um ambiente de trabalho mentalmente saudável, né? Como isso impacta a saúde dos colaboradores e o clima da organização de uma forma geral? O conceito de saúde hoje, né, já mudou bastante, já é justamente o total bem-estar físico, mental e social, né? Então, a gente hoje pensa em saúde de uma maneira bem geral e não apenas não estar doente, né? Então, obviamente, pensando nisso, o ambiente onde essa pessoa, onde esse indivíduo está inserido, é fundamental para a saúde dessa pessoa, né? É responsável pela saúde dessa pessoa. Então, oferecer um ambiente de trabalho que seja saudável, que tenha respeito às pessoas, né? Isso é muito importante na nossa companhia, por exemplo. Então, respeito às pessoas, seja aberta à diversidade, né? Tudo isso transforma um ambiente de trabalho em um ambiente que seja realmente prazeroso, que esteja inserindo as pessoas de uma maneira positiva, né? E aí, realmente, a gente vai pensar em saúde quando a gente tem um ambiente que cuida dos indivíduos. Primeiramente, essa parte... As relações sociais.
líderes liderados entre o grupo, de uma forma geral, colaboradores entre si, esse ambiente, de fato, amigável e respeitoso. Né? Esse é o primeiro ponto de partida. Doutor João, segundo dados, eu tenho aqui um dado da Organização Mundial de Saúde, em 2020 a depressão será a principal causa de absenteísmo no trabalho. Cresce cada vez mais também o número de pessoas que sofrem com transtornos, como você acabou de citar, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade generalizada, né, TAG. Como as empresas podem prestar apoio aos colaboradores nessa situação? E aqui, antes queria estar ouvindo os dois, né, a pergunta sobre apoio, mas também como identificar esses casos nas organizações, porque é sutil, a gente estava comentando aqui, não é um exame de sangue que a gente faz, e é um assunto delicado também. Então, acho que são duas perguntas que eu queria fazer para vocês, em uma aqui, que é como a gente identifica e como prestar apoio a esses colaboradores uma vez identificados. Eu acho que só na parte da identificação, uma coisa que eu acho que é muito importante e tem muito a ver com respeito às pessoas, é justamente essa conexão e empatia, né? Então, quando você está acostumada a ter respeito pela pessoa e olhar para quem está do seu lado, você consegue identificar quando alguma coisa está diferente. E eu acho que a pessoa que trabalha junto com ela todo dia, ou quem vive junto, é a melhor pessoa para detectar alguma mudança no comportamento daquela pessoa. Então, a gente, dentro da companhia, tem justamente um estímulo a olhar para o próximo, né? E se identificar alguma coisa, chamar para uma conversa, se for o caso, encaminhar o serviço médico, mas o mais importante, a gente estar atento a quem está do nosso lado, né? Ao invés de ficar o tempo todo no celular e tudo, é olhar nos olhos, é conversar. Isso é uma das coisas muito importantes. Lidar com questões relacionadas com detectar, prevenir, tratar, você criar um fluxo, né? Vamos dizer, abordagem de prevenção, nós temos 3 níveis de prevenção. O primeiro nível é justamente a gente lidar com o problema antes dele acontecer, dele aparecer, antes da gente ter os casos, né? Então, criar um ambiente onde você vai estimular hábitos de vida saudável, onde você vai estimular esse ambiente social que seja acolhedor. E você conheçam, às vezes ela está passando por uma situação difícil, que pode ser um primeiro degrau de uma possível doença no futuro, mas que ela não sabe como lidar com aquilo. Então, de alguma forma, você acolher aquela pessoa também vai auxiliar a que aquilo não se torne um caso no futuro, um caso de absenteísmo, com esses dados que o OMS traz para a gente. Dentro desse escopo, a gente também não pode esquecer justamente dos fatores de risco que podem estar relacionados ao ambiente de trabalho. Então, tem que estar alerta às situações da organização do trabalho que não sejam tão adequadas, a um problema relacional entre os colegas de trabalho e outras insatisfações que os trabalhadores podem ter no desempenho do seu trabalho, e a partir do momento que você vai buscar essas informações, a gente pode fazer o que é chamado de prevenção primária. A segunda etapa é a prevenção secundária. Então, são pessoas que já têm algum problema, como é que a gente vai detectar essas pessoas? Então, apurar o olhar, abrir espaços para essas pessoas falarem. Quando elas falarem, se tem um termo chamado psicofobia, que é justamente você começar a ter preconceito, discriminação por pessoas que têm alguma degeneração da sua saúde mental. Então, a gente poder trabalhar com o coletivo no ambiente de trabalho para que ele seja acolhedor, para que ele possa indicar, para que essa pessoa tenha um apoio o mais rápido possível, encaminhamento para um médico, para um psicólogo, para que a gente evite a terceira etapa, que é a doença instalada, né? E aí a doença instalada, essa pessoa vai ter repercussão no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social como um todo. Essa pessoa vai precisar faltar ao trabalho para fazer um tratamento, vai precisar requerer um benefício no INSS, vai precisar gastar dinheiro com medicação, e isso termina gerando aí vários impactos na vida desse indivíduo que, ao longo do tempo, talvez ele não consiga se recuperar, e vai gerando um ciclo aí de desgaste que muitas vezes essa pessoa não consegue mais voltar. Então, se a gente pensar no processo lá no início, a gente talvez tenha menor dificuldade de manejar esses casos no futuro, e eles vão ter menos impactos aí, pensando em primeiro lugar para o indivíduo, né? E também para o meio onde ele está inserido. Agora, nessa ponta,
vocês dois colocaram, né, identificar, o olhar, identificar e o encaminhar, né, que é o apoio, de fato, é uma ação delicada. Né? Qual seria o melhor caminho, a melhor forma de você abordar esses indivíduos que estão ali passando por um problema, por uma questão emocional? Qual que é a melhor forma de abordar e levar para o encaminhamento para não chegar a ter a doença de fato instaurada? Eu acho que é uma dúvida que as pessoas têm como colaboradores, como próximos, como líderes, às vezes, dessas pessoas que já identificaram que tem algum problema e você não sabe como fazer, como abordar, né? Se leva para assistente social da empresa, é um problema da área de recursos humanos, é um problema da área médica, é um problema da organização todo, chama a família, ou envolve. Qual que é a abordagem correta a ser feita nesses casos? Eu entendo que a primeira abordagem, pensando em empresa, tem que ser usando a empatia e tem que ser realmente com a pessoa que está próxima e que está identificando aquilo. E usando realmente a própria empatia para sentir como fazer essa abordagem. A maneira mais simples é: tá tudo bem com você? Você está precisando de alguma ajuda? Olha, conta comigo, eu estou à disposição. Essa seria a primeira forma esse contato, skill, né? E ser o, né? Então, eu vejo você, e aí o I é de você identificar, o C é de conversar, e aí o U já é de você entender qual a melhor forma de ajudar aquela pessoa. Então, a gente incentiva justamente isso. Aborda a pessoa, entende qual é a necessidade dela, né? Assim, de uma maneira mais empática possível, tentando realmente entender até onde você pode chegar, porque às vezes a pessoa está num estágio que realmente ela não está aberta. E talvez nesse momento, essa pessoa que identificou já tem que procurar o serviço médico da empresa e falar: olha, eu estou achando que a pessoa assim está precisando de ajuda, mas eu não consegui conversar. Então, acho que e aí alguns passos mais à frente que você comentou já seriam com o setor médico mesmo, de envolver família e tudo mais. Aí acho que o setor médico já vai ter que identificar que tipo de doença, né, o que está acontecendo com aquela pessoa, e aí entender realmente que nível de perigo tem essa pessoa, né? A gente sabe que tem casos realmente que podem atentar contra a própria vida e tudo. Então, quando a gente identifica alguma coisa assim, a gente precisa realmente ter uma intervenção um pouco maior. Mas eu acho que tudo começa nessa primeira conversa do: eu estou aqui, está precisando de ajuda, eu estou sentindo que você está diferente, onde que eu posso te ajudar, e se colocar à disposição. Oferecer essa abertura de fato do diálogo. Isso, eu acho que é o melhor. Acho importante a gente dar informação para as pessoas também, né? Porque saúde, como você já bem colocou, ela não é uma coisa fixa, estática. A gente tem alterações. Tem um dia que você acorda mais mal-humorado, tem um dia que você está mais triste. Falecer alguém da família, você vai ter aqueles dias que a tristeza vai estar ali instalada. Recebeu o salário, está mais eufórico. Então, essas alterações não querem dizer que exista um problema instalado. Mas é importante que as pessoas saibam quando isso se torna permanente, alguma coisa está acontecendo. E aí, se a própria pessoa não consegue identificar isso nela, ter isso não distribuído, mas você poder socializar essa informação para que outras pessoas com quem conviva consigam apontar que alguma coisa está acontecendo, é importante para você criar justamente um ambiente que vai estar estimulando um processo de saúde, onde não só conta com o indivíduo, ou quando ele vai lá no periódico com o médico, mas que a empresa como um todo está pensando na saúde dos indivíduos. A gente muitas vezes passa mais tempo com o chefe, com o colega de trabalho, do que com outra pessoa no nosso dia a dia. Então essas pessoas não sabem quando a gente está diferente ou não, e justamente abrir o espaço para o diálogo, pensando em saúde mental, talvez seja a primeira abordagem a se dar. Na sequência, tem um espaço onde você vai ter uma boa assistência médica inicial, um bom acompanhamento especializado, que aí precisa estar dentro de um programa realmente voltado à assistência a problemas que podem estar relacionados à saúde mental, mas a gente não pode esquecer, antes disso, como é que eu vou promover a saúde dos indivíduos. É um ponto fundamental para que a gente possa ter efetividade nas ações. E eu acho que isso que o doutor falou sobre a informação é muito importante, até pela outra coisa que ele falou também. A gente ainda tem dentro da saúde mental um preconceito, um estigma muito grande. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de admitir que precisa de ajuda porque ela acha que aquilo não é uma doença, né?
Quando a gente fala em doença mental, antigamente pensava só mesmo no manicômio, naquela pessoa que está internada. A gente carrega muito isso. E a gente sabe que não é, né? A gente hoje tem, como o doutor falou, doença mental para a gente vai desde a ansiedade, do estresse, da depressão, até umas doenças mais crônicas e tudo mais. Mas ainda existe um pouco dessa mentalidade e esse bloqueio das pessoas em aceitar que precisam de ajuda no lado psicológico, psiquiátrico. Falando um pouco de histórico, né, disso que a gente carrega, a gente estava falando muito rapidamente ali nos bastidores, existe um grupo específico que tenha mais tendência a desenvolver esse tipo de doença mental, né? Não, né? Hoje a gente comentou ali, eu queria que vocês comentassem um pouquinho que isso não estava entre os mais jovens, entre os mais velhos, mais entre homens ou entre mulheres, está generalizado. As pesquisas demonstram que existe um perfil clássico. Então, vamos falar, as mulheres, elas têm uma maior facilidade de relatar os seus problemas, de buscar acesso à saúde. Então, isso, de uma maneira geral, aparenta que as mulheres têm mais a doença mental. Só que, pelo contrário, quando você vai olhar os homens, são geralmente casos mais graves, onde as pessoas elas vão precisar de mais dose de medicação, mais tempo de tratamento. Então, sim, hoje, na nossa sociedade globalizada, principalmente nos grandes centros, nós encontramos a população como um todo sofrendo de repercussões na sua saúde mental do cotidiano, do dia a dia. Existem alguns nichos, e aí, como o nosso recorte de trabalho, de algumas profissões que elas demandam ali realmente um pouco mais de desgaste mental. A gente poderia falar da síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, que vai estar mais presente em professores, em profissionais de saúde, profissionais de segurança, mas aí já é um perfil da profissão. Então, de uma maneira geral, isso a gente encontra bem diluído na sociedade, a presença de agravos na saúde mental. Agora, esses agravos, quando eles são mais, vão gerar um impacto maior na vida desse indivíduo, a gente tem alguns nichos mais específicos, que algumas pesquisas já demonstram que são justamente grupos onde a gente precisa agir com mais ênfase, com mais assertividade, fazendo mais abordagens de uma maneira mais imediata para que eles tenham menor repercussão assim, na sua saúde global. Certo. Doutora Cindy, você comentou de um programa da DuPont, né, o ICU. Queria saber se tem algumas outras iniciativas que você poderia compartilhar com a gente da DuPont focada na saúde física e mental dos profissionais. Excelente. Bom, eu acho que tudo começa com os valores corporativos da DuPont, né? Que 2 dos nossos 4 valores corporativos, um é saúde e segurança e o outro é respeito às pessoas. Então, se a gente pensar só nesses valores corporativos, e isso está enraizado em todos os funcionários, né? Desde a alta diretoria até o estagiário, esses valores são muito incorporados dentro da gente. Então, a gente já pensando nisso, era óbvio que a gente teria que ter várias ações, pensando justamente no respeito às pessoas e na saúde e segurança. Então, um programa, por exemplo, que a gente tem, que me parece bem pertinente a tudo que a gente está falando, chama Programa Apoio, né? Ele é baseado nas diretrizes do IAP, que é o Employee Assistance Program, né? Programa de Assistência ao Empregado, e ele é um serviço disponível por telefone, confidencial, 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde não só o funcionário como seus familiares, né, as pessoas que coabitam com ele, podem acessar a qualquer momento para tirar dúvidas em geral, para ter uma consulta. É um serviço voltado tanto para a parte psicológica, quanto também para a parte jurídica, financeira e social, que a gente fala, né? Então, qualquer problema que a pessoa esteja passando, desde uma dificuldade em lidar com luto, né, ou até mesmo um endividamento e precisa de uma orientação de como repensar os seus gastos, tudo isso esse serviço pode dar de uma maneira confidencial. Então, a gente só recebe reportes de utilização, eu não tenho nenhum acesso a quem está usando, nenhum tipo, né, porque está sendo usado. E a partir desse primeiro contato, se é um caso que precisa de uma assistência psicológica, pode ser agendada no próprio telefone, ou pode ser agendada uma consulta presencial, né, dependendo do caso da pessoa. O programa é um programa que dá um suporte muito grande, não só para o funcionário, como para a família. Bastante. A gente tem dos funcionários. A gente tem várias, mas não só na parte de saúde, mas também na parte de RH, que eu acho que faz também uma mudança grande no ambiente de trabalho, a gente pensando na saúde mental, que é o flexível,
a opção de trabalho em home office, agileza cidadã, extensão da licença maternidade, extensão da licença paternidade. Dentro de saúde ainda, a gente tem um programa chamado Wellness Checkpoint, que é onde você consegue detectar a sua nota de bem-estar, entender em que pontos da sua vida você precisa mudar, cria um plano de ação e inicia essas ações, depois você pode reavaliar. É um plano bem interessante, feito online também, confidencial, através de um questionário bem amplo, onde você consegue entender aonde você está hoje na sua vida, pensando em bem-estar e qualidade de vida, e criar um plano de ação para melhorar os pontos que necessitam melhoria. A gente tem atividades também dentro das nossas unidades, né, ginástica laboral, quick massage, a gente faz as Olimpíadas Wellness também, todo ano, onde a gente tem, ao longo do ano, várias atividades pensando em bem-estar geral. Então, a gente faz atividades voltadas para uma nutrição saudável, faz atividades voltadas para atividades físicas, né, como a nossa corrida e caminhada da família do Pom. Temos atividades também voltadas ao controle de estresse, como aulas de meditação. Então, várias oportunidades para as pessoas conhecerem como que elas podem lidar com as situações que hoje estão um pouco fora da linha ideal na sua vida, pensando em bem-estar. Isso para todos os colaboradores. Todos os funcionários, em todas as unidades. Isso é global também, né? Assim, algumas iniciativas são feitas dentro do site, né? Mas globalmente a gente tem todas essas iniciativas. Doutor João, queria complementar com algumas outras iniciativas de outras organizações também que poderia compartilhar com a gente aqui na questão da prevenção e do estímulo aí para ter uma vida saudável, né? É importante ter um mapeamento, né, da sua população, para justamente você fazer uma ação que vai encontrar um efetivo dentro da formatação de qualquer programa. A gente precisa entender quem são as pessoas com quem a gente vai trabalhar e quais são os nossos objetivos ao final do processo, né? Então, se é uma população que já está apresentando ali algum tipo de problema, então as intervenções elas vão ter que ser mais imediatas no sentido de recuperar a saúde ou diminuir impactos na vida como um todo daquele indivíduo. Se você tem uma população que ela já tem um nível de saúde mais adequado, então vamos pensar em prevenção e aí fazer aí um trabalho a médio e longo prazo, realmente a gente possa manter essas pessoas produtivas. A gente não pode esquecer que a saúde mental e os impactos da saúde mental geram repercussões ao longo da vida, né? Então, a gente está pensando em manter os nossos trabalhadores que eles se aposentem, desempenhando suas atividades bem, físicas, que qualquer ação que a gente faça, essas pessoas elas possam ter um resultado imediato. Então, sempre a gente precisa ter um pensamento mais sobre o valor que aquele investimento vai ter naquela população, gente seguro, saudável, e aí pensando nesse desenho do programa, ações que vão tratar da prevenção primária, da prevenção secundária e da prevenção terciária. Eu não posso deixar de falar aqui sobre o impacto do absenteísmo, né? O absenteísmo no Brasil, os transtornos mentais e comportamentais, eles são a terceira principal causa de afastamento no Brasil. Mais de 250 mil pessoas se afastaram do trabalho no ano de 2007 por problemas relacionados à sua saúde mental. Aí, diagnósticos, a gente sabe que os transtornos mentais eles são associados a pessoa tem um problema de saúde mental relacionado a uma doença do pé e tal, porque está cometida a pessoa tem uma doença mental, problema cardíaco. Então, a doença mental, ela realmente o impacto da doença mental é muito maior do que a gente tem mensurado hoje em dia. Mas fazendo um recorte dessas pessoas que se afastam por doença, é necessário que a gente pense que essas pessoas vão voltar a trabalhar um dia naquele mesmo ambiente de trabalho. Então, atualmente, eu particularmente tenho desenvolvido pesquisas na abordagem do retorno ao trabalho. Essa volta de uma pessoa que já esteve doente, já precisou ficar afastada do trabalho, já teve impacto do sofrimento mental na sua vida, que essa volta ao trabalho seja uma volta produtiva, que ela se sinta reinserida adequadamente no trabalho, que esse retorno seja sustentável. E para isso as empresas precisam entender que nem sempre aquele trabalhador
que durante 10, 15 anos teve um nível de produtividade X, que depois que ele adoecer, ele vai voltar até a mesma produtividade. Então, a gente volta para o mesmo ponto, que é o acolhimento. Então, entender que uma pessoa que tem uma degeneração da saúde mental, ela vai ter impactos ao longo da vida, impactos muitas vezes que são acumulativos. Então, essa percepção de que cada caso é um caso, é importante que se tenha para que justamente a gente possa se sentindo bem no seu ambiente de trabalho, aumentando níveis de qualidade da pesquisa, e com isso a gente estimulando a promoção da saúde mental, prevenindo que mesmo aquela pessoa sendo com um quadro de síndrome de abstinência, seja um alcoolista, mas a gente pode ajudar essa pessoa a não ter uma piora do quadro que ela já tem de base. Pensar isso no nível maior do que só aquele simples atendimento, a apresentação de um atestado, está tendo um aumento de segmentos no convênio médico, etc. e tal, tem que saber que aquilo dali precisa ser olhado mais uma vez, pensar a médio e longo prazo, como é que a gente pode dar que o desgaste não se torne um ciclo e que ele possa ser inserido adequadamente após o retorno ao trabalho ou ao longo do tempo que ele estiver ali inserido naquele ambiente de trabalho. E para que essa taxa de retorno também venha com sucesso, né? Que eu acho que é um desafio das empresas esse acolhimento. E muitas vezes retornar ao trabalho ajuda até na melhora dessa pessoa, né? Porque às vezes ela está num lado, exatamente, em algum momento não, ela realmente precisa ficar afastada. Mas chega um ponto que às vezes o retorno ao trabalho é benéfico para ajudar nessa melhora. É importante ter essa. Agora, dos seus estudos, João, nesse sentido, da taxa de retorno, dessas pessoas que saem e voltam, as empresas para isso, né? Porque eu vejo que é uma questão de educação e aculturamento também, né? Você perceber esse profissional que você afastou por um tempo e entender quem é esse novo profissional que está chegando, né? De que forma ele está chegando, a tua experiência aí com as suas pesquisas, o que as empresas poderiam fazer nesse momento também de retorno, né, de acolhimento. Eu fiz um estudo com mais de 300 pessoas, ocorreu entre 2014 e 2016, e um ponto fundamental para o retorno ao trabalho sustentável, que é um termo que se usa em pesquisa, se ela conseguir trabalhar durante 30 dias, mantendo ali sua rotina de trabalho, ou seja, voltou 30 dias trabalhando, voltou a trabalhar normalmente. Então, uma coisa que influenciava esse retorno, sem que a pessoa apresentasse novos atestados ou precisasse faltar um dia para ir no médico, não estivesse bem para ir trabalhar, o que favorecia esse retorno era essa pessoa ter passado por uma avaliação pelo médico do trabalho da empresa. Uma ação simples. Uma ação simples, porque a gente observou que alguns casos que aquela pessoa tinha lá a cessação do benefício pelo INSS, ela automaticamente era obrigada a trabalhar, aumentava a probabilidade dessa pessoa ter um novo afastamento. Então, quando a pessoa passava pelo médico, recebia orientação, também um fator era esse médico orientar uma adaptação do ambiente de trabalho, dos processos de trabalho para o nível de capacidade daquela pessoa, isso favorecia que a pessoa permanecesse trabalhando. E justamente isso é um componente super importante quando a gente fala de saúde mental. A pessoa ela se sente produtiva, se sente inserida socialmente, ela se sente acolhida, e isso é um componente psicológico de tratamento também. Então, é chamado de laboterapia, né? Você está trabalhando com uma forma de tratamento, precisa ser encarado com importância para que a gente possa justamente também não jogar as pessoas em situações de trabalho que possam impactar negativamente o seu nível de saúde. E justamente essa ação que a gente observou nas pessoas com que a gente contou na pesquisa, simplesmente ter recebido a acolhida do médico do trabalho no processo do retorno favoreceu muito. Alguns casos que a gente observou, que é o acompanhamento desses casos também, aumentava a chance dessa pessoa não se afastar se ela tivesse um acompanhamento a cada 30 dias, 60 dias, para se observar se realmente a volta para o trabalho teve uma resposta positiva para a saúde dos indivíduos. Então, sim, são pequenas ações que você pode ir fazendo, e o que eu sempre recomendo, estudem seus dados. Porque você pode ter
nem sempre é totalmente positiva, mas ela pode ser aquilo que vai te trazer as tuas ações. Nosso recorte aqui é promover a saúde mental. Então, ações simples, elas têm repercussão, melhora da qualidade de vida dos indivíduos. Agora, eu queria falar um pouquinho da atividade física, né, da saúde física, promovendo uma melhora na saúde mental. Doutora Cíntia, a gente tem aqui alguns estudos que mostram esses benefícios da atividade física para a saúde mental. E eu queria que você comentasse um pouquinho do que a Dupont também faz, tem grupos de corrida ali, né, do quanto vocês estimulam isso, como vocês percebem aí, vocês dois, como que vocês percebem esse impacto, de fato, positivo da atividade física em si, na saúde mental dos profissionais, das pessoas de uma forma geral? Eu acho que num primeiro momento, assim, muito se fala de atividade física, produção de serotonina e o bem-estar e tudo mais. Sim, isso é muito importante, mas eu acho que o doutor tocou um ponto que eu acho que a atividade física também é muito importante na saúde mental, que é a inserção social. Eu acho que a atividade física, ela hoje em dia ela é muito utilizada no tratamento da doença mental, justamente social para essa pessoa que está em tratamento, que muitas vezes fica isolada, né, dentro da sua casa, dentro do seu mundinho, e com a atividade física ela é reinserida socialmente. Então, acho que isso é um fator também fundamental no tratamento da saúde mental. Com relação a números, acho que o doutor também já falou bastante, né, e assim, a gente tem estudos dentro da própria empresa que quem é ativo fisicamente tem um absenteísmo menor, usa menos plano de saúde. A gente tem estudos e com dados, né, mostrando isso, comparando quem faz atividade, quem não faz, quem usa mais, usa menos o plano, a gente tem esses pontos, então isso é fato, né? E eu acho que, assim, o que a empresa pode fazer para poder estimular, né, a atividade física entre os seus funcionários, acho que a primeira coisa é liderar por exemplo, né? Uma companhia onde você tem líderes que são fisicamente ativos, você observa que você tem mais oportunidades de ter também liderados ativos. Isso é fato, isso acontece sempre, né? E um outro ponto é justamente estimular, dar oportunidades para essas pessoas praticarem atividade física. Então, ou você ter uma academia em company, ou oferecer um benefício, né, como o Gympass, criar ações, né, de atividades físicas, né, como eu comentei, a gente tem a nossa corrida e caminhada da família Dupont, a gente faz atividades internas, né, como aula de pilates e tudo, para apresentar às pessoas, né, alguma atividade diferente, para que eles conheçam, né, às vezes a pessoa fala, é uma musculação, mas existem tantas outras opções, apresentar as opções e se sentam confortáveis. E realmente é fato que faz a diferença. A gente digo que não é. A gente fala de atividade física, às vezes você pensa, difícil, porque eu tenho pessoas com excesso de peso aqui, enquanto que a atividade física tem diversas outras repercussões, né? E aí você pode pensar na atividade física não só para aquilo que já é reconhecidamente uma situação de indicação diretamente falando. E no caso da saúde mental, você conseguir direcionar aquele teu estresse do cotidiano, fazendo com que você tenha lá a liberação das endorfinas, você tenha lá sentir falta no dia que você não vai fazer sua caminhada. Isso é uma ação de saúde que vai ter repercussão, sim, na diminuição do peso, no controle de doenças cardiovasculares, mas também na promoção da saúde mental. Então, a gente tem que pensar projetos de ação por a amplitude da repercussão de alguma coisa que a gente vai indicar, e no caso, a atividade física é uma das que a gente conhece como tendo uma alta penetração de impacto positivo em diversas mobilidades da saúde, hoje em dia, aquelas que podem impactar as pessoas ao longo da vida. Para quem está agora, né? Vocês opinião fazer promessas que elas não se terão fazer uma viagem que não conhece de fato a tua população. Qual seriam as dicas de vocês, assim, de como, de fato, levar essa questão a sério, da física, posso identificar minha população, na vida,
exatamente por onde a empresa deve começar, a empresa que vai dar o primeiro passo agora nesse sentido da prevenção, aí ligada à atividade física, para prevenir lá na frente também, ter uma saúde mental mais, uma promoção da saúde mental de fato. Eu acho que o doutor falou bem. O primeiro passo, como você falou, é identificar a sua população, entender a sua população, pode ser através de um questionário, de um programa, né, de um software, onde você possa buscar depois suas respostas, mas é importante ouvir o que eles têm a dizer, que sentem que precisam, e pegar dados oficiais de saúde, né, mesmo, né, físicos, né, e entender, então, aonde que você precisa focar os seus esforços, né, para poder, então, que você observa que a ciência naquela empresa é a qualidade do sono, por exemplo, que afeta a saúde mental imensamente, então você vai ter que focar num programa para entender por que essas pessoas não estão dormindo de maneira adequada e como empresa fazer para melhorar isso, né? De repente as pessoas moram muito distante, o horário flexível seria mais adequado. Então, entender o que está acontecendo, quais as ações primordiais, e aí criar um plano de ação. E que está tudo interligado, né? Como você colocou, não é, como a gente falou aqui, uma ação do RH, uma ação da área médica, uma ação, de todo junto. Quanto mais integrado, mais efetividade você tem nos seus programas. E pela autogestão, né? A autogestão, assim, já citou justamente, quando os líderes eles estão engajados nos projetos, você consegue ter uma para as esferas mais abaixo na hierarquia, e a empresa precisa trazer aquilo como uma política mesmo. Se ela encara que promover saúde mental é uma política importante para aquela empresa, para que você possa ter localizado e cuidar pessoas daquela empresa, ou grande parte delas, encarar aquela ação como algo que é um investimento só onde você tem organização de trabalho, existe aí um excesso de cobrança, onde você tem aí uma falta de pessoas do trabalho, você tem um excesso de comprometimento, onde as relações pessoais não são adequadas, são situações de trabalho que vão degenerar a saúde, e especificamente a saúde mental das pessoas, sim. Então é necessário que se reconheça quando uma forma de organizar o trabalho não está sendo adequada, está sendo danosa, porque muitas vezes você faz essas ações aí para promover saúde e você não tem resultado, porque você só está pensando o que acontece fora da empresa. Você precisa pensar também quanto que a empresa ela é responsável nesse processo de aumentar uma demanda de estresse que as pessoas talvez não estejam preparadas para lidar. Eu observei, fazendo entrevistas com trabalhadores, que muitas vezes é reconhecido como faz parte do meu trabalho. E essa cultura do faz parte impede também que seja reconhecido em situações onde está havendo desequilíbrio entre... Faz parte, desculpa te interromper, o trabalho está... Eu tenho celular, eu tenho um laptop em casa, para eu estar disponível 24 horas. Também não é assim que funciona. Precisa ser negociado, os gestores precisam estar sensíveis que as pessoas elas têm limites, e o que a gente às vezes observa é que isso é um escala. Então eu estou cobrando do meu subordinado porque eu estou sendo cobrado pelo meu gestor. Então, mais uma vez, precisa que a alta gestão ela esteja engajada nesse processo de promover saúde mental, e encarar o ambiente de trabalho como sendo uma potencial situação de perigo para os indivíduos, e que se a gente não tiver aí a ciência do que é perigo naquele ambiente de trabalho, aquilo pode ser um risco efetivo para danos para os indivíduos. Legal. Bom, como eu comentei aqui no comecinho, a gente vai responder a muitas enviadas para o pessoal que está nos acompanhando. Chegaram aqui algumas perguntas do Fagner. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, pois têm medo de demissão. Como as empresas podem agir diante disso? Eu acho que é exatamente o que a gente estava falando, né? Acho que essa cultura tem que ser criada dentro da empresa. Todos os funcionários precisam ter convicção de que podem, né, expor os seus problemas, né? E se for necessário, afastar sem nenhum tipo de penalidade, né? A gente que isso
já existem algumas empresas, infelizmente, que ainda tem isso, mas eu acho que está mudando muito. Eu acho que toda essa divulgação dentro de saúde mental, falando em saúde mental, faz uma abertura e, obviamente, mais uma vez em respeito. Então, a partir do momento que você respeita a pessoa, você vai estar aberto para ouvir, compreender, né, e ser empático com a pessoa e fornecer a ajuda que ela necessita, né? Mas é uma questão de cultura. Eu acho que realmente a gente precisa trabalhar cada vez mais para que as pessoas se sintam realmente, como você falou anteriormente, elas próprias terem aquela... vencer aquela barreira do preconceito que talvez ela mesma tenha de procurar essa ajuda, não só perder o emprego, mas para admitir que precisa de ajuda, né? A gente tem um apoio até de igreja muito forte. Acho que ninguém mais deveria ter esse tipo de pensamento de eu não vou falar, eu não vou me tratar porque eu vou perder o meu emprego. Em grandes companhias não tem mais essa visão, e a nossa legislação está aí para dar esse suporte também para essa pessoa. Eu acho que... Tem um componente que eu acho super importante de ser comentado, Wagner, que as empresas hoje pensam num aspecto chamado presenteísmo. As grandes empresas, as empresas já sabem que o presenteísmo, que é você ter pessoas trabalhando abaixo da sua capacidade, isso vai gerar uma repercussão negativa em termos de produtividade, de ganhos, etc. e tal. Então, quando você não informa o que você está sentindo, um problema de saúde, você passa no periódico, o médico te pergunta, está tudo bem, vai falar porque tem vergonha, tem medo. Isso vai fazer com que, na verdade, você, de alguma forma, no futuro, possa ter se avaliado negativamente, não pela tua doença, mas porque justamente você não está conseguindo entregar aquilo que é esperado de você. Então, tem se entendido que a omissão, a criar-se uma cultura de medo na empresa em relação a não se falar sobre doença, especificamente a doença mental, que aí a gente tem o subjetivo, então a gente só vai muitas vezes saber que a pessoa está acometida de uma doença mental quando ela fala, porque não tem nenhum exame que seja mais específico. Então depende do que a pessoa relata. Então ela só está alimentando esse pode ser que cause uma repercussão a ela própria. Então esse medo de não falar, pelo contrário, ele pode ser um gatilho para algum problema que você tenha no futuro, seja você ter uma piora do seu estado de saúde, seja até mesmo você ter alguma repercussão negativa ali no teu contrato de trabalho, no teu ambiente de trabalho. Sobre o diagnóstico, tem uma pergunta aqui também do Edivan, que como diagnosticar, a gente falou um pouquinho disso também, corretamente uma doença mental, né? Pois um diagnóstico errado pode causar mais problemas ainda. A gente comentou um pouco aqui no começo, né, da dificuldade, do subjetivo, como que a gente pode identificar isso. Mas como a gente tem o diagnóstico real de que a pessoa, de fato, está sofrendo aí com uma doença mental? Eu acho que fundamental é procurar um especialista, né? A gente tem profissionais muito bons, né, hoje no mercado do Brasil. Então, procurar um especialista. O especialista em técnica que ele utiliza também. Então, o que a gente fala de estar olhando o próximo e tudo, o colega, o médico da empresa, ele vai poder sugerir, né, que alguma coisa está acontecendo, mas para mim o primordial é encaminhar o especialista para fazer efetivamente uma avaliação e para alguns diagnósticos até alguns testes, né, uns testes, uma avaliação psiquiátrica, alguns testes são requeridos para chegar a um diagnóstico final, fora até alguns exames complementares, para você afastar algumas doenças físicas que também podem causar alguns sintomas que são confundidos com doença mental. Então, a gente tem algumas doenças físicas, hormonais e tudo que podem, então você também precisa afastar essas doenças físicas através de alguns exames de sangue e outras coisas. É importante a gente lembrar que diversas empresas não têm serviço de saúde ali no ambiente onde as pessoas estão trabalhando. Então, de forma a empresa ter estruturado de forma a esse especialismo, um atendimento psicológico, social, humanos, como é que ele vai poder receber a informação de que deve buscar o especialista, justamente pensando no dano que a pessoa vai ter contra si própria, contra seus próprios sintomas. Então, qual vai ser o primeiro momento que ela vai, onde ela vai buscar ajuda?
E aí sim, o diagnóstico ele precisa ser feito por um profissional habilitado para isso. Os profissionais psiquiatras, eles têm habilidade para isso. O pessoal da psicologia, eles podem fazer aí uma triagem para que o médico faça. Não pode esquecer que o tratamento precisa ser tratamento é só psicoterapia, tem que ser feito para que a doença ela seja controlada. Infelizmente, as doenças mentais, elas não têm cura, elas têm controle. Se a pessoa ela não controla adequadamente, ela pode ter casos de recidiva, e isso vai gerar repercussão para a sua vida como um todo. Então, precisa ter confiança que você tem uma assistência adequada, você tem um médico que você confia e precisa seguir o que ele recomendar. Porque senão não vai adiantar nada você ter vencido ali a tua barreira, o teu preconceito, ter conseguido falar do teu problema e você efetivamente não vai conseguir ter uma resposta àquela demanda que você apresentou inicialmente. Então, lógico, se você não está confortável com o profissional, você tem dúvidas sobre aquele diagnóstico que está sendo dado para você, pergunta, busca informação e troca a ideia, porque, mais uma vez, a questão de saúde mental é totalmente subjetiva, então a gente tem que acreditar no que a pessoa está falando. Então, quanto mais informação você levar, quanto mais informação você tiver, isso vai se reverter positivamente ao teu quadro. Perfeito. Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Foi um prazer ter vocês com a gente nessa edição de PES. Espero que tenham gostado bastante. Eu também aprendi bastante. Quero também agradecer aos convidados por terem aceitado o convite do PES para participar desse webinar. Estamos encerrando. Tenho só um último recado para quem está nos acompanhando ainda ao vivo. Se você se interessou pelo tema que discutimos hoje, você quer saber como estruturar um programa de qualidade de vida na sua empresa, é só clicar no link que está disponível aqui no chat para baixar um e-book exclusivo com o passo a passo. Então, tem um link aqui, vocês clicam e vocês vão poder baixar esse e-book exclusivo. Lá tem passo a passo para vocês. É isso, pessoal. Obrigada pelo convite. Até uma próxima oportunidade.